Olá, galerinha mais top da galáxia, sejam todos bem-vindos ao canal TNA Nunes. Você que é um novo visitante e está conhecendo o canal agora, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de todos os conteúdos que eu postar aqui no canal. E também participa aqui embaixo nos comentários. Pessoal, hoje é o nosso terceiro vídeo de como ingressar na apicultura, todo o processo passo a passo. Aqui a gente vai trazer vídeos na teorias e na prática para vocês não perder nenhuma sequência e nenhum conteúdo relacionado à apicultura. No nosso primeiro vídeo eu mostrei para vocês de como ingressar na apicultura, quais os materiais que vocês precisam adquirir para dar os primeiros passos na apicultura. Eu vou ter de falar novamente porque no segundo vídeo já houve pergunta: Tiago, o que eu preciso para ingressar na apicultura? Vocês vão precisar de 1 ou 2 macacão, se você estiver ajudante, um par de luva, um par de bota, um fumigador, de 5 a 10 caixas de abelhas vazias para vocês fazer as capturas, os resgates. Então logo de cara vocês não precisam investir em mesa desoperculadora, centrífuga, garfo desoperculador. Por quê? O iniciante na apicultura não vai colher mel logo de imediato. O investimento na apicultura é um investimento a longo prazo, que vocês vão ter o retorno. Não é que vocês vão capturar a abelha hoje, amanhã vai colocar melgueira, depois da manhã vai fazer a colheita do mel. Tem muitos iniciantes que acham que é assim. Então, o mundo das abelhas não funciona assim. A abelha, ela depende da natureza para o seu ciclo evolutivo, entendeu? No nosso segundo vídeo a gente esteve falando como que surgiu as abelhas apis no Brasil e falamos também a respeito das 3 classes organizacional de uma colmeia, como que funciona esse mecanismo das 3 classes, que é a rainha, zangão e operárias. Falamos também do ciclo evolutivo da vida de cada uma, que cada abelha, pessoal, na sua classe social, ela tem um trabalho diferenciado uma da outra. E no vídeo de hoje eu vou estar dando dica para vocês de como montar o apiário, escolher o local, a área, quais os materiais que vocês precisam investir para montar este apiário. Antes de você ingressar na apicultura, de comprar todos os materiais para vocês dar os primeiros passos, vocês têm que saber se vocês é alérgico a toxinas de inseto ou não. Porque se você for alérgico a toxinas, picadas, ferroadas de inseto, pessoal, vocês não podem ingressar na apicultura. Esse é o meu conselho. Se você for alérgico a ferroadas de abelha, não coloque a vida de vocês em risco. Dá para vocês sim criar abelhas. As abelhas sem ferrão, que são as melíponas e também a jataí. Essas abelhas vocês podem criar elas até em área urbana, que não há perigo. Já no caso da apis, não é recomendado criá-las em área urbana, porque são animais super defensivos, a não ser que você estiver abelha de uma ótima genética, de uma ótima linhagem. Mesmo assim, o mel que elas vão produzir não vai ser mel de alta qualidade, pode haver contaminação nesses produtos, porque na cidade, pessoal, as abelhas vão encontrar garrafa de refrigerante, vai encontrar saquinhos de picolé, vai pegar água contaminada no esgoto. Então não se cria abelha apis para a produção de mel dentro de cidade, não é recomendado. Então, se você não é alérgico a picadas e ferroadas de insetos, vocês podem ingressar na apicultura. Antes da gente estar falando aí os tópicos para vocês de como montar esse apiário, os iniciantes, quando ele ingressa na apicultura, são muito apavorados. Eles acham que as coisas acontecem de uma vez. Investimento na apicultura é a longo prazo, o retorno. Eu recebo várias perguntas mais ou menos assim: Tiago, eu fiz uma captura ontem, amanhã eu vou colocar a melgueira, depois da manhã eu vou fazer uma divisão, semana que vem eu já vou produzir minhas rainhas. Gente, não é assim que funciona o mundo da apicultura. As abelhas precisam da natureza para o seu processo evolutivo. Ela depende da natureza para o crescimento da colmeia. Então, é uma coisa de cada vez. Outra coisa que acontece muito, recebo muita pergunta: Tiago, eu fiz uma captura de um enxame ontem, semana que vem eu preciso de uma rainha para me trocar desse enxame, que a abelha é muito defensiva. Pessoal, não é assim que funciona. Vocês iniciantes na apicultura não precisam se preocupar em praticar manejo, pessoal, avançado. O que vocês têm que fazer? Captura a abelha. Chega, ataca, captura na abelha aí, fazendo resgate, colocando caixa isca. Quando você tiver um número de colmeias maiores, vocês começam a fazer divisões e depois vocês começam a modificar a genética das suas abelhas. Então, um passo de cada vez.
Antes de vocês fazer as capturas, fazer os resgates, vocês precisam de um local para vocês montar um apiário. Vocês já têm que preparar isso antes de começar a fazer as capturas. Porque vocês fazem as capturas e depois vocês vão lá, ficam um cavalete no meio do mato e já instalam uma colmeia. Depois você vai querer colocar outra do lado. Quando você for fazer o seu trabalho, aquela abelha já vai ficar irritada e você vai ter de colocar o cavalete mais para frente. Já vi casos assim que apicultor iniciou na apicultura, né, o iniciante, foi fazer o seu apiário e colocou uma caixa a cada 20 metros. Na hora de fazer a colheita de mel, pensa num trabalho que dá, pessoal, e num suador. Então, antes de vocês fazer as capturas, o resgate, procura um local para vocês montar o apiário. Eu já vou estar falando que jeito que deve ser este local. Então, vocês já tem que ter em mente um local onde vocês vão colocar todas as colmeias, que vocês vão montar a cidade das abelhas, que é o apiário. Antes de vocês montar este apiário, vocês precisam de um local para vocês também colocar algumas colmeias que se chama berçário. O que é um berçário? É aonde vocês vão colocar os enxames fracos. É um local de fácil acesso, na onde que você pode ir ali toda semana ou 2 vezes por semana para vocês fazer a manutenção desses enxames, fornecer alimentação até eles se desenvolver para vocês levar para este apiário, na onde que é para produção de mel. Então eu vou estar dando as dicas para vocês de como vocês montar este apiário, qual a área específica. Para vocês montar um apiário, vocês vão precisar achar um local de fácil acesso, na onde que vocês consigam ir de carro, de moto. Evite lugares na onde que vocês têm que atravessar banhado, rio e garapés, porque vocês vão precisar fazer manejo nessas colmeias. Se tiver no período chuvoso, vai ter certa dificuldade para vocês ter acesso, de vocês ir de moto, pode ficar atolado com o carro ou com a moto no caminho. Então procura um local de fácil acesso. O outro passo, procura ver a vegetação desse lugar. A abelha Apis, pessoal, ela é a abelha de savana, ela gosta de cerrado, ela gosta de lavoura velha de café abandonado, pasto abandonado. A abelha Apis gosta de capoeira. Eu tenho apiário em mata, pessoal. Eu cheguei lá na mata, onde os madeireiros fizeram um carreador, de uma destampada num local, montei um apiário. Não é bom para a produção de mel. Sabe quantas vezes eu colho mel nesse apiário que eu tenho dentro de uma mata? São 60 alqueires de mata. Sabe quantas vezes eu colho mel por ano? Uma vez. Eu tenho apiário, pessoal, em um pasto abandonado, uma capoeira top de linha. Sabe quantas vezes que eu colho mel por ano neste apiário? 5 vezes, de 3 a 5 vezes. Então a abelha Apis, ela gosta de capoeira, lavoura de café abandonado, ela gosta de muito de pasto velho abandonado, porque aonde que tem muita erva daninha, é rico em produção de néctar. Então procura um local de fácil acesso, um local de capoeira, café velho abandonado, as margens de garapé, as margens de lagoa, dá para vocês estar instalando este apiário. Apiário dentro de mata pode produzir mel se nessa mata tiver muita florada específica. Se for uma mata que contém muita acácia magium, uma mata que contém muita bracatinga, aí sim, pessoal, vai produzir grande quantidade de mel. Agora, se for uma mata nativa, normal, igual aqui da Amazônia, é bom para abelhas nativas, não é bom para a abelha Apis. A Apis gosta de savana, de cerrado, capoeira, pasto velho abandonado, na onde que tem muita erva daninha. Então esse é o local para a produção de mel. Então, após vocês terem identificado um local de fácil acesso, vocês vão procurar um local na onde que tem uma sombra, na onde que pega sombra na parte da tarde e sol na parte da manhã. O ovado da caixa é necessário colocar para o lado nascente do sol. Se possível, pessoal, é bom. Não significa que as abelhas precisam do sol para acordar para ir para o campo, porque antes mesmo do sol aparecer, elas já estão no campo coletando néctar. Uma coisa que vocês têm que observar, do lado que o vento vem. Aqui na nossa região, Rondônia, o vento vem muito do sul, no período da seca, que dá aqueles 7 ou 8 dias de frio. Então evita colocar o ovado da caixa do lado que o vento vem. Coloca sempre ao contrário. Porque se estiver ventando muito, que nem no mês de agosto aqui na nossa região, isso prejudica as abelhas ter acesso à colmeia, prejudica o fluxo das abelhas. Então procura um local onde que pega sombra durante a parte da tarde, o sol na parte da manhã, sol também de tardezinha, um local arejado, não em um local que contém muito arbusto, porque o excesso de umidade prejudica
as abelhas durante o período de escassez, seja o período da florada, dependendo da região, por causa do excesso de umidade. E também evita colocar as caixas na onde que o vento bate muito no ovado da caixa. Também procura ver na onde que vocês vão montar esse apiário, se tem abelhas no habitat natural, se tem abelha coletando néctar nas flores, se tem alguma colmeia instalada em algum habitat natural. Porque se contém abelhas nessa região, significa que tem oferta de alimento. Então vocês podem instalar esse apiário nessa região. Outro ponto, pessoal, é vocês verificar se tem água potável próximo ao local onde vocês vão montar esse apiário. A distância da água até o apiário tem que ser no máximo 300 metros, porque um enxame populoso, super populoso, em dias de calor, ele consome até 2 litros de água. E durante o ano, uma colmeia super populosa também pode consumir em média de 50 litros de água. Então verifica se tem água próxima ao apiário. Água boa, de uma boa procedência. Não vai pegar e montar um apiário próximo a um rio contaminado, sei lá, de um esgoto. Não vale a pena vocês terem um produto contaminado. Então vocês têm que verificar a presença de água potável nessa região. Não coloque as colmeias, pessoal, muito próximo à lagoa, porque há casos de quando a princesa sai para o voo nupcial, ela não conseguir chegar até a colmeia, ela cair uns 10, 20 metros próximo à colmeia e depois levantar voo novamente após ter repousado e entrar na colmeia. Se vocês colocam próximo a uma lagoa, ela vai cair dentro da água, um peixe vai comer ela e vocês vão ter aí mais uma colmeia zanganeira no apiário. Então isso não é legal. Tem que ter água, mas não muito perto. Em média aí de 100 a 80 metros, um apiário longe da água. E no máximo 300 metros. Porque as abelhas necessitam de água para arrefecimento da colmeia e também para a nutrição das larvas, para manter as larvas úmidas. Outro ponto muito importante que vai garantir a qualidade dos produtos que vocês vão comercializar no futuro, pessoal, é a distância desse apiário da área urbana. Eu recomendo, pessoal, de 4 a 5 quilômetros, porque se você monta um apiário próximo à cidade, essas abelhas podem coletar resíduo em garrafas de refrigerante, elas podem estar invadindo estabelecimento para a coleta de alimentos e também pode estar pegando água às margens de rio e igarapé que tem dentro da cidade, contaminado com esgoto. Então isso não é legal, isso vai interferir na qualidade do produto de vocês. Eu recomendo uma distância mínima de 4 a 5 km longe da área urbana para vocês terem um produto aí garantido e com qualidade. O melhor período para vocês ingressar na apicultura é no período de florada, pessoal, no começo da florada. Aqui na região norte começa de abril e encerra em outubro. Então nesse período é a melhor época para vocês montar o apiário, fazer capturas e também estar fazendo a prática de manejo nos apiários. Não recomendo fazer captura durante o período de escassez, que é o período que não tem florada na natureza. Por quê? Há grande risco dessas abelhas abandonar a colmeia. Somente faz-se no período de escassez resgate. Então resgate, as abelhas estão correndo perigo, também pode estar colocando a vida de terceiro em perigo. Então eu recomendo vocês salvar as abelhas durante o período de escassez. E captura em caixa isca, captura de abelha no seu habitat natural somente durante o período de florada. Após ter verificado todos esses fatores que eu citei para vocês, vocês vão montar o apiário. Vocês vão colocar os cavaletes, pessoal, de 2 em 2 metros. Uma colmeia vai ficar longe da outra, sempre na lateral. Nunca coloque uma colmeia atrás da outra e nem um ovado de frente para o outro. Isso não é legal, isso atrapalha as abelhas no seu fluxo durante o dia a dia. Após ter observado todos esses fatores, vocês vão montar um apiário aí com 10 a 12 colmeias. É o começo que eu recomendo, porque vocês não sabem a quantidade de passagem apícola que tem nessa região, não sabem a produção, porque tem apiário que vai aguentar no mínimo 10 colmeias, tem apiário que vai aguentar 12 colmeias com produção acessível. Tem apiário, pessoal, que é em plantação de eucalipto, plantação de laranja, aí sim vai poder colocar um número de colmeias maiores. Então vocês começam aí com 10 a 12 colmeias em um apiário, e de cada 3 a 4 quilômetros vocês podem estar instalando outro apiário. Isso ajuda, pessoal, a abranger a pastagem apícola. A abelha do outro apiário e a abelha desse apiário, elas vão se encontrar no meio. Com isso, elas vão obter uma maior pastagem apícola. Não é recomendado colocar
40, 50 colmeias, tudo no local. Sendo que se você espalhar, você vai aumentar a sua produção de mel e as abelhas vão ter uma maior pastagem apícola a ser abrangido nesse território. Após ter observado todos esses fatores que eu citei para vocês, como que vocês vão fazer para adquirir os primeiros enxames? É fácil, vocês vão fazer captura, resgate, espalhar a caixa-isca na natureza durante o período de florada. Não coloque a vida de vocês em risco subindo em árvores altas para fazer capturas e resgate, eu não recomendo. Outra coisa que eu vi muito e não recomendo e é crime, é iniciante na apicultura derrubando árvores grossas, árvores bonitas para fazer a captura de abelhas. Pessoal, não faça isso, é crime. E quando essa árvore cai, toda a colmeia, pessoal, morre esmagada pelo impacto. Não vale a pena vocês fazer esse tipo de prática para obter colmeias de abelha. Então no próximo vídeo eu vou estar ensinando a vocês como adquirir os primeiros enxames, todo o processo passo a passo. Nosso vídeo de hoje só foi isso mesmo, pessoal. Sei que faltou muito conteúdo, mas fica mais fácil eu apresentar os conteúdos na prática do que aqui na teoria só falando para vocês. Então nos próximos vídeos a gente vai para a prática, vai para o campo, vai capturar a abelha, vai fazer a preparação das caixas para a captura, todo um processo passo a passo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gostado das instruções de hoje. Não esqueça de deixar o like, quero deixar um grande abraço a cada um de vocês. Tchau, tchau, fica com Deus e até o próximo vídeo. É nóis! With your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in.